ela sabia o que era estar grávida. Já tinha estado 2 vezes. E, portanto, conhecia aquilo que se passava no seu corpo, aquilo que se passava no seu humor, quando a gravidez chegava. Não foi uma novidade. Mas desta vez, ao perceber que estava grávida, ela não pôde ter a alegria que tinha tido das primeiras vezes. Nas primeiras ocasiões, quando engravidou, ela ficou muito feliz, agradeceu a Deus, houve momentos de júbilo junto com o seu marido e com os seus vizinhos e os seus familiares mais próximos. Desta vez, não. E ela não ficou preocupada porque queria fazer controle de natalidade. Ela não ficou preocupada porque havia uma crise financeira e mais um filho representava mais gastos. Ela ficou preocupada porque ela pertencia a um povo que era escravo. E como escravo, este povo não tinha sequer liberdade para escolher os filhos que podia ter. E um decreto real estabelecera que todos os filhos homens tinham que ser mortos. E por isso, no coração de Joquebed, a alegria de estar grávida veio junto com o medo e a possibilidade de que nascesse um menino. O texto da Bíblia que nos conta esta história e sobre esta mãe está em Êxodo, no capítulo 2, logo no início da sua Bíblia, no 2º livro. Vamos recordar este episódio. O que Joquebed não podia saber é que o filho que estava crescendo no seu ventre era a resposta de Deus a 400 anos de oração. Que dentro dela crescia aquele que seria usado por Deus como Salvador de Israel, da escravatura egípcia. A história nos diz assim, Êxodo capítulo 2, verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e peixe, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. A história desta mãe, apesar de curta no seu relato, conta-nos algumas coisas extraordinárias que eu gostaria que meditássemos brevemente nesta manhã. Em primeiro lugar, chama-me profundamente a atenção o fato de que Joquebed, diante de uma circunstância tão complicada, diante de um risco tão grande, não abortou. Ela tinha uma grande justificação para isso. Ela já tinha 2 filhos, já tinha um menino, já tinha uma menina, não era dizer que queria ainda ter esta experiência. Sabia que o risco era enorme de ter um filho, ser homem e vê-lo ser morto pelos soldados do faraó. Havia justificativa humana para ela abortar. E havia certamente conhecimento na época para isso, porque os egípcios já praticavam o aborto nesta altura com relativa facilidade. Mas diante da circunstância difícil,
diante do medo que pôde encher o seu coração, diante da dificuldade e do risco que esta gravidez representava, Joquebede não duvidou. Ela permitiu que esta vida que se desenvolvia dentro dela continuasse a crescer. Ela não cometeu o assassinato do seu bebê, mas permitiu que aquela criança nascesse. E o menino que nasceu foi simplesmente um dos maiores homens da história da humanidade. Dizem que um professor de uma escola americana perguntou aos alunos da sua classe a seguinte questão. É a história de uma família. O pai tem sífilis, a mãe tem tuberculose. Eles já tiveram 4 filhos. O primeiro nasceu cego. O segundo morreu antes de 1 ano de idade. O terceiro é surdo e o quarto tuberculoso. A mãe engravidou novamente. Você recomendaria que fizessem o aborto ou não? E a maioria dos alunos responderam em coro, não. Numa circunstância destas, com esta história e esta família, nem há que discutir, claro que devem abortar. Então o professor anunciou aos alunos, parabéns, vocês acabaram de matar Beethoven. A morte, irmãos, é sempre final e definitiva, mesmo quando ela é feita tão cedo na vida. Joquebede não somente não abortou, mas o texto bíblico diz que quando ela teve um filho e nasceu um menino, ela o manteve. Há um pormenor no texto que é muito interessante, curioso, as mães certamente o vão entender melhor, porque diz que quando ela nasceu, vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. E eu perguntaria aqui a todas as mães, qual foi a mãe aqui que teve um filho e não achou que ele era formoso? Portanto, eu não sei se isto nos diz muito a respeito de Moisés, porque sempre que nós vamos visitar recém-nascidos, as mães têm uma capacidade extraordinária. Para mim, confesso, irmãos, os bebés recém-nascidos são quase todos iguais. Mas isto é uma visão de homem, porque as mães sempre veem muito mais do que nós conseguimos ver. E o bebê acabou de nascer e ela já consegue ver o nariz do tio, os olhos do pai, as orelhas do avô e outras coisas mais. Enfim, são capacidades extraordinárias que as mães têm. Joquebede não era diferente. E como mãe, quando ela viu aquele bebê saudável, bonito, ela disse, não, eu sei que há uma lei, mas há leis e leis. Irmãos, as leis, segundo a Bíblia, são para ser cumpridas. A Bíblia exorta aqueles que são seguidores a que cumpram aquilo que as autoridades estabelecem e nós, deste púlpito, e esta igreja sempre assim o fez, orientou os membros desta igreja a que sejam cumpridores, a que respeitemos as leis, a que paguemos os nossos impostos, a que andemos exatamente conforme as regras exigem. Mas, quando as leis vão contra os princípios divinos, a Bíblia nos diz que nós temos a autorização do Senhor para nos levantarmos e sermos contrários. Há irmãos nossos em lugares do mundo que vivem em lugares onde é proibido falar de Jesus. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos e daquilo que é a coisa mais importante da nossa vida. Há lugares do mundo onde é proibido se ter uma Bíblia, mas há crentes em Cristo que têm Bíblias, mesmo que sejam escondidas. Há lugares do mundo onde é proibido fazer cultos, mas há pessoas que o fazem, às vezes de madrugada, no mato, em lugares secretos, porque querem adorar ao seu Deus. Há leis e leis, irmãos, e nós, como crentes em Cristo, temos que olhar para o nosso redor e ver as leis que os nossos governos vão estabelecendo e confrontá-las com a palavra de Deus. Porque aquilo que guia as nossas vidas são os princípios divinos. Joquebede não abortou, manteve o seu filho contrariamente à lei e acreditou na providência divina. Chegou o dia em que não dava mais para esconder Moisés. Eu não sei, irmãos, se ele começou a chorar muito, se ele fazia muito barulho, se não era, se a casa era muito pequena, o local certamente não era muito confortável, eles eram escravos, não deviam ter uma mansão. A criança, à medida que vai crescendo, o seu choro vai ficando mais forte, não dava mais para guardá-lo. Mas o texto bíblico mostra-me a mim, e eu creio que aos irmãos também, de forma clara, que esta mulher acreditou que de alguma maneira Deus podia fazer um milagre.
Que outra explicação há para aquilo que acontece? Ela o coloca no rio Nilo. O rio Nilo, irmãos, não era propriamente um riacho, não era um ribeiro, era um dos maiores rios do mundo. Era um rio perigoso, era um rio profundo, era um rio cheio de animais selvagens, como por exemplo crocodilos e hipopótamos. O risco deste bebê sobreviver nestas condições era mínimo, mas esta mãe acreditou, por isso ela preparou a arca, o bercinho, ela betumou por dentro e por fora para que o berço não afundasse, para que o cesto não afundasse. Ela o colocou junto aos juncos, onde demoraria mais tempo a ser levado pela correnteza. Ela colocou a sua filha a observar. Ela, em todos estes gestos, nos garante que ela acreditava na providência divina e estava preparada para aproveitar as bênçãos. Irmãos, tantas vezes nós desperdiçamos as bênçãos simplesmente porque não estamos preparados para aproveitá-las. Ela colocou a sua filha ali, ela pensou nas possibilidades do que podia acontecer e ela preparou a sua filha para o que podia vir. Há quem diga que se calhar ela até andou a investigar a que horas e a que dias a princesa egípcia ia se banhar para colocar o cesto mais ou menos naquela hora. Eu não sei, irmãos, o fato é que a filha sabia exatamente o que fazer e tudo parecia que estava preparado. O Senhor salva o Salvador e prepara-lhe uma vida especial no palácio do maior rei da terra. A história se muda de uma forma tão extraordinária como Deus normalmente faz, de uma criança que nasce condenada à morte para um menino que vai ser criado como príncipe do Egito, herdeiro do faraó. E ainda por cima, a sua própria mãe fica responsável por amamentá-lo e criá-lo, até a idade em que seja levado ao palácio. Sobressai, irmãos, para mim, na história de Joquebede, o fato extraordinário dela ter criado Moisés para ser um homem de Deus. Quanto tempo ela teve com este filho? Há muita discussão a respeito do que significa este versículo que diz, e sendo o menino já grande. Significava que ele já não estava a mamar? Isto era o quê? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Alguns acham que podia ser menos, outros acham que podia ser um bocadinho mais. Seja como for, irmãos, certamente esta criança foi levada e foi entregue ao palácio do faraó, ainda numa idade muito tenra, ainda muito novinho, mas já com uma convicção tão clara a respeito de quem era e de quem era o seu Deus, que não se desviará desta realidade pelo resto da sua vida. Moisés foi criado nos poucos anos que esteve com Joquebede, e não apenas recebeu dela o leite materno, mas a fé de uma maneira tão grande, que na hora de escolher entre ser príncipe e viver entre o seu povo, ele prefere sofrer pelo seu povo do que viver no palácio. E ainda achamos que os filhos precisam de, não é? Ficamos falando das necessidades dos nossos filhos e nos surpreendemos que eles, quando são pequeninos, achamos que não aprendem nada e desde tão cedo eles já estão a aprender tanta coisa. Irmãos, eu quero terminar dizendo que numa sociedade como a nossa, em que nós vivemos, e tendo em conta os valores da família e aquilo que tem sofrido, há 2 aspectos que nós precisamos refletir diante da história do valor que nós acabamos de ler desta mãe. Em primeiro, irmãos, nós temos que refletir sobre o valor da família como instituição inicial de Deus e base de qualquer sociedade. Hoje, estamos destruindo a família com uma facilidade extraordinária. Primeiro, começamos por destruir o casamento, tornando-o uma coisa secundária, fazendo dele apenas uma cerimónia com uma festa, mas deixando de ser um verdadeiro contrato de dignidade e de honra até ao fim da vida. Começamos por facilitar o divórcio e ele tornou-se tão banal que hoje as pessoas, pela coisa mais insignificante, separam-se. Aliás, já casam a dizer, se isto não der certo, a gente se divorcia. Depois, facilitamos as coisas no que diz respeito ao controle da natalidade e passamos do controle da natalidade ao assassinato em massa, quando autorizamos a que os bebés indefesos sejam mortos, às vezes pelas razões mais mesquinhas.
e contrariamente à própria preservação da vida. Estamos agora pensando em legislar a maternidade, em estabelecer um contrato em que uma mulher poderá ser paga para carregar o feto de uma outra mulher. Irmãos, em breve nós teremos crianças que vão nascer com 3 mães. Uma mãe biológica, que fornece o material biológico essencial. Uma mãe física, que fornece o útero no qual a criança vai se desenvolver. E uma mãe de criação, que é aquela que vai educar a criança. E não sabemos porque é que os nossos jovens estão confusos, inseguros e sem força para dar rumo à sua geração. A Igreja de Jesus tem que se levantar nesta hora e com voz profética dizer não ao pecado, irmãos. Dizer sim à vida e dizer que como servos do Senhor Jesus nós defendemos o casamento e a família contra todos os ataques que sejam feitos contra ele. E valorizamos a mãe como símbolo maior do amor de Deus sobre a terra. Mas a segunda reflexão, irmãos, diz respeito a este amor de mãe. O que é que faz com que o amor da mãe seja tão especial? O que é que faz com que todos nós fiquemos com lágrimas nos olhos quando esta pequenina palavra é dita, recordando aquelas que nos deram a luz, nos deram a vida e nos criaram? Irmãos, eu creio que o amor de mãe é tão especial porque ele é uma expressão maior do amor do Criador, de Deus que nos criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, e à imagem de Deus ele criou a humanidade, e toda a humanidade foi criada para refletir a graça e o amor de Deus de forma incondicional. Não apenas homens, mas homens e mulheres, não apenas mas toda a humanidade, refletindo quem Deus é, o Criador. E dentro dessa reflexão daquilo que Deus representa, o amor da mãe representa de um modo extraordinário o amor de Deus. Ela nos deu a vida, ela nos entregou o seu próprio corpo para onde nós fomos formados, ela nos alimentou dentro e fora do seu próprio corpo, ela nos criou, ela nos sustentou, ela se sacrificou, se negou a si mesmo para que nós pudéssemos ter o melhor. Este é o amor de mãe, é reflexo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama de modo profundo. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida e o sustento. Foi Ele que nos criou e nos fez para que nós andássemos com Ele. Num ato voluntário e louco da nossa parte, nós o negamos. Nós fazemos aquilo que sabemos que o desagrada e vivemos as nossas vidas em completa ignorância. A maior parte das pessoas não vive necessariamente a cometer pecados gravíssimos para com Deus de forma convicta, mas simplesmente ignora que Deus exista, ignora a sua importância, ignora o seu amor. Hoje nós falamos muito no nosso país sobre idosos abandonados, e que coisa triste esta realidade. Mas nós abandonamos, irmãos, muito antes disto, o maior amor de todos, o amor de Deus por nós. E Ele continuou nos amando. Como aquela mãe, que às vezes nós não entendemos, que um filho a explora, a escraviza, tira dela o que ela tem e o que não tem, a maltrata, e quando nós ouvimos as histórias dizemos àquela mãe, mas você tem que tomar uma atitude. E ela responde com um sorriso meigo, mas é meu filho. Reflexo do amor incondicional de Deus. Porque apesar de tudo que nós fazemos e de o ignorarmos, Ele continua nos amando. E Ele nos amou de tal maneira sacrificial que se entregou o seu Filho para que através da sua morte nós pudéssemos voltar a estar em comunhão com Deus. Meu querido que está aqui conosco, minha querida que nos visita nesta manhã, se você valoriza o amor da sua mãe, então não pode voltar costas à fonte desse amor. Se valoriza o amor da sua mãe e entende como ele é especial, não pode voltar costas ao lugar de onde este amor vem, à fonte que deu origem a esta capacidade de se sacrificar e amar de modo altruísta. Você precisa receber e viver no amor de Deus, no amor que Deus tem para você. Arrependa-se da sua vida sem Deus. Peça a Deus perdão
por viver o seu dia a dia sem sequer se preocupar com Ele. Peça-lhe perdão e aceite, num gesto simples de oração, este presente maior de Deus. O Calvário é a expressão maior deste amor que nós estamos a celebrar hoje. Não rejeite o maior presente que Deus tem para si, mesmo neste dia que é dedicado à Mãe.